Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 204 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 8, versículos 11 ao 18, que dizem o seguinte: Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: Minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme o fundamento de Moisés, acerca das ofertas diárias e dos sábados, das festas da lua nova e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de Davi, o seu pai designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros de várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, incluindo as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até o término. Assim foi construído o templo do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. Irão enviou-lhe navios comandados pelos seus próprios marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 450 talentos de ouro para o rei Salomão. 2 Crônicas 9. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: Tudo o que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Bem-aventurados os súditos da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono dele para reinar pelo Senhor, o teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e do desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, além de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, fora o que traziam os mercadores e os comerciantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez
300 escudos menores de ouro batido, com 300 ciclos de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta e do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto de cada braço. Havia 12 leões em pé nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. A cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Todos eles pediam audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outra parte perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, seu filho, sucedeu como rei. Segunda Crônicas, capítulo 10. A divisão do reino. Roboão foi a Siquém porque todos os israelitas tinham se reunido ali para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nebate, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Então mandaram chamá-lo. Assim Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós serviremos a ti. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido a Salomão, seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se lhe agradares, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciãos tinham lhe dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam, e perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Alivia o jugo que o teu pai impôs sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, diz: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai o castigou com chicotes, eu o castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. O rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciãos, seguindo o conselho dos jovens, e disse: O meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías.
Quando todo Israel ouviu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que herança temos com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Então os israelitas se foram, cada um para sua casa. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir na sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Romanos 8, versículos 9 ao 25. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Salmo 18, versículos 16 ao 36. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele. Guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam.
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação e a tua direita me sustém. A tua ajuda me faz grande. Tu alargas o caminho sob os meus passos para que os meus tornozelos não se torçam. Provérbios 19, versículo 26. Quem rouba ao pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.